Eu quero dizer para você que o tema dessa palavra é assim, ó. Quem escolhe é Deus. Qual é o tema? Quem escolhe é Deus. Esse é o tema da palavra essa manhã. Quem escolhe é Deus. É Deus que nos escolhe. Irmãos, entenda uma coisa, que o seu chamado só é paralisado por você mesmo. Algumas coisas vão entrar no caminho, algumas coisas realmente vão fazer com que você mude, saia da trajetória que Deus te chamou, Sarinha, para fazer. Mas Deus sempre vai estar no controle, ajustando para que você realmente possa cumprir e fazer aquilo que Deus te chamou. Amém? Amém? É mais ou menos como eu estava falando do meu casamento. Eu tomei um rumo, ela tomou outro, mas ainda não sabíamos, Alex, realmente qual era o propósito de Deus, porque eu também não era da igreja, ela já caminhava um pouquinho, tinha entendimento, para mim a minha vida era aquela, mas Deus já sabia do meu chamado. Então o que ele fez? Tiagão, ele foi ajustando algumas coisas para que eu pudesse encontrá-la novamente e o propósito que ele tinha sobre nós fosse realizado. Só que, Sara, o que aconteceu? Deus nos uniu, Deus iniciou o propósito, Deus, começou a ajustar o caminho para que a gente pudesse estar junto, porque o propósito era comigo e com ela. Eu entendo hoje que o propósito não era somente para mim, era para nós, por tudo que aconteceu. E aí ele começou a ajustar. Quando ele ajustou, nos encontramos, e aí ele começou a trabalhar para que o propósito, o meu chamado e o dela, fosse realizado, para que pudéssemos estar fazendo o que a gente faz hoje. Só que algumas coisas, tanto eu quanto ela, limitava o nosso chamado. Algumas situações, Johan, que nós mesmos colocávamos diante do Senhor, assim, ó, não sou capaz, isso não é para mim, tenho vergonha, não dá para fazer, não consigo fazer. Só que Deus sempre mostrando, colocando alguém, derramando palavra do altar, falando pra gente diante de culto, pregação, estudo de célula, que nós tínhamos um chamado, que fomos escolhidos para fazer algo para Deus. Então, durante um período muito grande, limitávamos o chamado de Deus. Mas um dia, nós entendemos que nós precisávamos cumprir isso. Precisávamos fazer, porque quando nós falávamos não para o nosso líder, não para o nosso bispo, não para a obra de Deus, nós paralisávamos as coisas de Deus em nós. Nós não paralisávamos o que o ser humano queria, era aquilo que Deus queria. Está dando para entender? Então você precisa entender que quem paralisa o teu chamado não é o teu cônjuge. Quem paralisa o teu chamado não é o teu vizinho. Quem paralisa o teu chamado não é o teu amigo de trabalho. Quem paralisa o teu chamado é você mesmo. Porque Deus já planejou, irmão. O projeto já está colocado. A linha já foi traçada. Precisa agora que você também venha entender que você precisa caminhar para alcançar o lugar aonde Deus quer que você esteja. E é engraçado não, né? Porque Deus, né, pastor, disso, ele para que que seja realizado na nossa vida o chamado, Deus permite situações, nos leva, Ingrid, a caminhos que aí começa a embaralhar a nossa mente. Porque, Senhor, como que eu vou chegar onde o Senhor quer por este caminho? Quer ver um exemplo? Eu falo sempre aqui, Moisés era assim, ó, parceiro de Faraó, né? Vamos lá, linguagem aqui nossa, ó, lado a lado. E Deus pegasse e falasse assim, ó, Moisés, dá pro teu parceiro aí, o teu amigo, dá uns dias pro meu povo, eles adorarem no deserto, para dar uma acalmada aí nesse que ele está fazendo. Irmãos, sério mesmo, seria ou não seria mais fácil? Faraó ouviria ou não ouviria Moisés? Só que não é assim que Deus trabalha. Entenda, irmão, o que eu estou querendo dizer, que o caminho que você vai traçar para talvez alcançar o que Deus quer, vai ser diferente do que você acha que é, Vini. Aí, nesse caminhar, vai dar entendimento para você que não é fácil, que você não consegue, porque está sendo mais dificultoso do que seria para você poder alcançar. Quem está entendendo? Entenda, irmão, realmente. Então, todos nós conhecemos aqui a história do libertador do povo de Israel, de Moisés.
Ele saiu do palácio, né? Matou um homem, ficou fora por muito tempo. Aí ele teve aquele encontro com Deus, né, Alex? Deus realmente bradou no coração dele. E quando estava tudo bagunçado, Deus fala para o homem voltar. Quer dizer, mais difícil, né, bispo? Bem mais difícil. E é assim a nossa trajetória. Então entenda, Deus a todo instante está com você. Deus a todo instante está bradando, está preparando o caminho para você continuar a caminhada. Não limite o teu chamado. O que eu falei? Não limite o teu chamado. Você foi escolhido, meu irmão. Talvez você foi levantado somente você para libertar a tua casa. Você não entendeu, é a tua família que eu estou falando. Talvez Deus levantou você está numa luta tão grande dentro da sua casa e não está entendendo por que Deus te levantou somente você. Porque o chamado era você. Para quê? Para libertar a tua família, para libertar a tua casa, para trazer o teu esposo, para trazer o teu filho. E aí você está falando assim, meu Deus, quanto está difícil. Mas Deus já fez, já preparou. Ele só quer que você se firme, tome uma posição de profeta, uma posição de uma mulher e um homem de Deus, para que realmente a tua casa seja liberta. O propósito de Deus não vai parar, irmão. Se você não quiser. Quem estava aqui na segunda-feira de conferência? A nossa bispa. Ela falava assim, ó. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro seu amanhã. É isso que a gente precisa entender. Irmãos, às vezes você pode estar entendendo, tipo assim, você vê seu líder, seu pastor, e você fala assim, eu não quero ser isso não quero ser pastor, eu não quero ser líder, eu não quero. A vontade é do Senhor, como eu disse, é Deus quem escolhe. Mas talvez Deus não vai te levar em cima de um púlpito, irmão. Deus não vai te levar para ser um líder de célula. Eu não sei qual é o projeto de Deus na tua vida, mas talvez Deus vai te levar a lugares que eu não vou. Talvez Deus vai levar você a outros países, a outras nações que a gente não vai. Só que eu preciso realmente estar disponível para Deus. Amém? Deu para entender? Quem paralisa o teu chamado? Nós mesmos. Então que a partir de hoje, que essa manhã você entenda que você tem um chamado e algo precisa se cumprir na tua vida. Porque, irmão, quando chegar lá diante do nosso Senhor e Salvador, eu tenho muito temor sobre isso. Por isso que eu falo e faço o que for possível e o impossível, tanto pela obra do Senhor, tanto quanto pelas vidas que Ele põe na minha mão. Porque diante do Senhor eu vou apresentar tudo lá. Ah, Ricardo, mas aí isso é com você. Você também vai ter que apresentar aquilo que Deus colocou na tua mão. E aí, irmãos, o que vamos falar? O que vamos apresentar? Deus vai falar assim, cadê o Alex Bispo? Eu coloquei nas suas mãos para você cuidar. Cadê a Sara? Cadê o Márcio? Cadê o Vini? É assim que Deus vai falar. Entenda, a obra do Senhor foi colocada nas tuas mãos. É necessário você tomar uma decisão. E essa decisão é hoje. Amém? E através dessa ministração nós vamos falar aqui de um homem muito conhecido. O nome dele é Gideão. Como é o nome dele? Gideão. Quem conhece aqui? Olha quanta gente. Filho, põe em Juízes, capítulo 6, verso 11. A palavra de Deus diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Presta atenção, se você não pegar eu vou pular. Aí já tem um mistério, assim como fala o meu pastor Edilson. Presta bem atenção. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse:
você é corajoso e o Senhor está com... Irmãos, ele estava na onde? A palavra diz que ele estava escondido. Se ele estava escondido, Lu, ele estava com medo de água, ele disse. De quem que ele estava com medo? Dos midianitas, amém? Só que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: você é corajoso, ó. Deus, né, falando para nós, né, Sara? Sabe as lutas que você está vivendo, filha? Sabe as dificuldades que talvez você está vivendo? O anjo do Senhor fala para você assim: você é corajosa, você pode. E o Senhor está com você. 13. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? A gente não entende, né? Muitas vezes questionamos. Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Assim, né? Gideão questionando o Senhor. Eu imagino Gideão falando com o anjo. Não sei a face que ele fazia, Vini. Eu não sei se ele apontava o dedo, porque ele estava com medo, irmão. Eles estavam vivendo um momento muito difícil. Deus o havia permitido que eles fossem entregues aos midianitas. 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Aí, bispão, entrou o parafuso. O cara escondido, com medo, passando um apuro, e Deus dá uma ordem para ele, Sara, para que ele vá fazer o quê? 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Aos meus olhos físicos, Carol, impossível. Estou escondido, sou só um. Como que o Senhor me ordena para libertar um povo? Lembra que eu falei dos caminhos difíceis que talvez a gente não vai entender, filha? Mas Deus fala que Ele realmente fala para nós que nós somos corajosos e que Ele nos dá força para que a gente vai fazer. Mas sabe por que Ele fala isso? Porque Ele é conosco, porque Ele é na nossa vida e Ele garante aquilo que realmente Ele fala. Se Deus falou para você, vai. Se Deus falou, tá, irmão? Cuidado com a voz do inimigo. Cuidado. Se Deus falou. Porque como eu falei aqui naquele dia na conferência, desde já agradecendo a vocês, tá, pelas mensagens, muito obrigado, fiquei muito feliz, tá, pela oportunidade, pelas mensagens de carinho, de apoio, tá, que Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que, né, mandaram mensagem. Eu falava aqui da cruz, lembra da cruz? Que Jesus foi arrebatado, né, pelo diabo, o próprio Satanás, e ele ofereceu o poder, ofereceu tudo aquilo que o Pai tinha oferecido. E eu falei sobre o quê? Falei que aquilo que o diabo estava oferecendo era aquilo que o Pai estava oferecendo. Olha, se a gente não discernir, só tinha uma coisa de errado, Érico, era a cruz. O diabo não estava oferecendo a cruz. Então a gente precisa discernir, Sarinha, a voz de Deus e a voz do inimigo. Porque muitas vezes a voz do inimigo vai soar como se fosse a de Deus, se a gente não tiver o discernimento. Por isso que a gente tem que estar realmente em espírito, realmente atencioso àquilo que Deus está falando, conhecimento, entender da palavra. Porque hoje tem muitas pessoas realmente usadas pelo diabo para nos confundir, falando que é Deus, mas não é Deus. Amém? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Alguém está se identificando? 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Bom, se a gente mergulhar na Bíblia aqui, a gente vai entender que aquilo que às vezes nos falta,
A gente não entende que temos um Deus tão poderoso, um Deus que pode fazer, porque, irmão, quem não cai nesse questionamento? Quem não caiu? Quando nós olhamos essa história, a história de Gideão, quando nós vemos esse cenário que Gideão está vivendo, a gente entende que Deus é um Deus, Márcio, e faz coisas extraordinárias, irmãos. Sério, pelo pouquinho que a gente leu, que você conhece da história de Gideão, era possível, irmão, sério, ele libertar um povo. Deus estava falando que ele ia esmagar um exército de 135 mil homens, como se fosse um. Como? A Bíblia diz, irmão, que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Preste bem atenção. Que o povo estava vivendo na idolatria, que o povo tinha se voltado as costas para o Senhor, né? E por isso Deus realmente agora os entrega o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Você vê porque algumas coisas às vezes, Eliezer, a gente acha que não estão dando certo, às vezes a gente acha que não estão fluindo, mas qual a vida que nós estamos levando diante do nosso Senhor? O que estamos oferecendo para Ele? Será que nós estamos adorando outros deuses? Será que a gente está dando prioridade para aquilo que realmente não importa e deixando de priorizar a Deus? Então Deus permite situações para que a gente venha acordar, porque, irmão, isso durou 7 anos. Quantos anos? E funcionava assim, ó. O povo plantava, olha lá, imagina, né? Vamos trazer para a nossa vida financeira aí, para o nosso casamento. O povo plantava e no momento de colher, Sandra, e no momento de colher o fruto, os midianitas invadiam a terra de Israel e roubavam tudo. Imagina você trabalhar o mês todo, suando, acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, talvez subindo para São Paulo, descendo, talvez carregando aquela chapa enorme de vidro, né? Uma preocupação para que não quebre, né, Alex? Algo assim tão importante para você, para que o prejuízo não venha para a empresa. E aí no 5º dia útil, você lá já colocou os boletos em dia, já colocou na cadernetinha das dívidas. E aí, Carolzinha, quando você vai lá no banco, não tem nada. Porque aqui, sabe, o que eles plantavam, o povo de Israel, servia de alimento e servia também servia de recurso financeiro para eles. Amém? Porém, fala assim para quem está do teu lado, porém, diante desse sofrimento, diante dessa dificuldade, desses problemas que eles estavam passando, eles plantando, e o povo roubou, e os midianitas roubando, com a permissão do Senhor, porque eles tinham dado as costas para Deus, eles estavam adorando os deuses. Porém, a Bíblia diz que, passado esse tempo, Sara, o povo clama ao Senhor, o povo começa a clamar. Põe para mim o verso 7, por favor, 6, 7. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a quem? Eu não vou me atentar a voltar, tá, irmãos? Vocês estão entendendo o que está sendo explicado? Tá, né? Então os israelitas pediram socorro a Deus. Aqui está falando para você pedir socorro para o teu vizinho? Aqui está falando para você pedir socorro, talvez, para as pessoas lá de fora? Não, né, Johan? Está pedindo socorro para quem? Porque era o único que poderia realmente libertar eles, irmãos. Era o único que poderia fazer. Preste atenção. 7. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, quer dizer, eles oraram ao Senhor por causa dos problemas, por causa da dificuldade, por causa da opressão que eles estavam vivendo. 9. 8. Deus mandou o quê? Meu Deus do céu. Mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Ó,
Presta atenção, às vezes, coisas que a gente não entende. Você está na luta, está na dificuldade, e aí realmente Deus envia, sabe quem? O teu líder, o teu pastor lá na tua casa para falar algo de você, de Deus. Ele fala assim, diz o Senhor, né? São instruções que o teu líder já recebeu, ou talvez já passou, e ele está passando para você. Aí, sabe o que dá? A pessoa quer fazer o que ela quer, seu Arari. A pessoa quer realmente fazer o que ela deseja. Mas Deus já enviou um profeta, e você talvez está orando lá, falando, Senhor, envia uma ajuda, envia alguém aqui para minha casa, porque eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais a minha vida financeira. Mas Deus já colocou, está aí o teu líder sentado, falando para você assim, ó, é assim, assim, assim que tem que ser feito. Deus envia um profeta quando você realmente clama ao Senhor. Deus envia um profeta na tua casa, na tua vida, no teu ministério, para que realmente a gente venha entender, porque o profeta vem e diz, né, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito. O profeta lembrando aquilo que foi feito. Não é assim, às vezes, Alex, que às vezes a gente olha para o discípulo e fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, olha para a tua vida, olha para quem você era, lembra quando você vivia, olha o que Deus te fez agora. Irmãos, levanta a tua cabeça. Eu falo isso, e muitos líderes falam. Mostra realmente o que o discípulo viveu lá atrás, irmão, aquilo que ele passou e o que Deus está fazendo, que aquela batalha ali vai servir para ele, amanhã ou depois, para ele discipular outra pessoa, para ele falar assim, eu venci, cara, eu passei a mesma coisa que você passou, mas eu venci. 9. E os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês, aqui, nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. 10. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Quem é que Deus enviou? O profeta? Não foi o profeta? Deus enviou um profeta no pedido de socorro, Érico? Não foi? E o profeta começou a lembrar eles daquilo que Deus tinha feito. E aí Deus começa a mostrar para ele, falando que eu disse que sou o Senhor, através da vida deste homem, né? Com as minhas palavras, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar a outros deuses. Ele está falando, larga essa vida aí, você está errado. Irmãos, muitas pessoas às vezes falam assim, estou com problema, estou com dificuldade. Irmão, qual que eu estou com problema? Eu estou em adultério. Irmão, isso não é problema, é pecado. Precisamos entender o que é problema e o que é pecado. Eu estou passando uma situação assim, mas espera aí, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo umas coisinhas erradinhas ali no serviço. Isso não é problema, é pecado. Precisamos entender que Deus sabe o que nós fazemos. Deus realmente, Ele sonda o nosso coração, a intenção de dentro de nós. E aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos esconder. Você esconde do seu líder, mas não de Deus. Deus está falando, eu falei para vocês não adorarem outros deuses. Irmãos, a gente se deparou, muitas vezes eu fui confrontado pelo meu líder. Meu líder falava assim, o que você estava fazendo? Eu era Pedrão, né? Difícil, cara difícil. Não estava em pecado, mas estava fazendo, sabe, tipo assim, da minha forma, do meu jeito. Adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Toda plantação tem? Toda plantação tem colheita. A plantação, ela é opcional, irmão. Você planta se você quiser, mas a colheita não tem escolha, ela vem. Amém? Então Deus envia um profeta, e diante disso Deus agora, irmãos, é muito louco. Deus enviou o profeta, diante de tudo isso, esclareceu para eles. Só que aí, diante de tudo isso, Deus agora envia um anjo, Sandra. Deus envia o quê? E o anjo, ele vai de encontro, Vini, a um homem. A quem? Quem? Um homem chamado Gideão. Meus irmãos, eu falei da situação aqui, não expliquei da situação, como que era difícil a situação, como estava sendo difícil a situação deles. Como era difícil a situação daquele povo, né? Ver todos os seus sacrifícios, toda a sua luta, Sara.
toda a sua batalha, você se dedica o mês inteiro, sabe? Você se dedica realmente àquilo que você está fazendo, e quando chega para você poder colher, aquela colheita não está lá, irmão, é roubada por outras pessoas, é arrancada. Irmãos, nós temos sonhos, não temos sonhos? Temos sonhos, nós lutamos pelos nossos sonhos, nós corremos atrás dos nossos sonhos. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. Às vezes você batalhou tanto para fazer uma faculdade, sabe? Às vezes você está batalhando tanto para fazer uma faculdade, irmãos, e chegar no dia que você for querer entrar nessa faculdade, imagina, e aquilo ali for roubado de você, você não conseguir entrar, sabe? As coisas começaram a não fluir, imagina. É difícil, muito difícil. Diante disso, irmãos, dessa dificuldade, desses problemas, e da ordem que Deus tinha dado através do anjo para ele libertar um povo, às vezes eu não sei se você já se questionou assim, ó: Deus, por que eu estou passando tudo isso? Você já parou, Sandra? Já questionou Deus? Falou assim: Deus, mas por quê? Por que, Sara? Por que eu estou passando tudo isso? Será que não era essa na cabeça de Gideão, sabe? O anjo falando para ele ali, será que ele não questionava também assim? Por que eu estou passando isso? Por que nós estamos vivendo isso? Mas que Deus ruim. Já falou isso? Você vai responder, tá, irmão? É no seu íntimo. Que Deus ruim é esse, Vini? Está permitindo que eu passe tantas lutas dentro do meu casamento, minha vida financeira, tantos problemas, mas eu tenho ido na casa dele, eu tenho feito. Mas, irmãos, a gente precisa lembrar, sabe o quê? Aqui dentro do contexto dessa palavra, a gente tem que lembrar que aquilo que eles estavam vivendo, Sara, era fruto de desobediência. Era fruto de quê? Desobediência, irmão. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele malhava o trigo no lagar. Aí começam alguns mistérios. Quando o anjo do Senhor se assenta, põe para mim, por favor, versículo 11, ô Zé. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, como eu já li. O seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas. 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com... Só que, volta o 11, por favor, filho, novamente. Eu comecei a perguntar para Deus, né? E aí me deu um estalo assim, o Espírito Santo, né? Como ele é maravilhoso, ele começa a mostrar. Irmãos, acha o erro aqui. Dessa mesa, pode ir, dou liberdade, acha o erro. Que célula tu é? Célula tu é? Glória a Deus. Brincadeira. Irmãos, ele estava malhando o trigo no tanque de pisar. Era lá que se malhava? O que ele estava fazendo lá? Não era o local, não é o lugar. A palavra diz que ele estava ali escondido. Ele estava realmente malhando o trigo num local para que os midianitas não o achassem. Só que às vezes, Sandra, a gente acha que dependendo de onde a gente estiver, Deus não vai agir na nossa vida. Tem lugares que Ele não vai agir, tá, irmão? Lugares que você estiver em pecado, fazendo coisa errada, Ele não vai agir. Mas tem situações, irmão, que você pode estar escondido. Tem situações que você pode estar aonde você estiver. Ali Deus vai te encontrar para fazer o que Ele realmente deseja fazer na tua vida. Porque a palavra diz que ele estava malhando trigo no tanque de esmagar uvas. O que eu falei? Eu sei que está todo mundo dormindo, mas acorda. Cutuca assim, acorda, menino. Amém? Ele estava em um lugar
que não era propício do que ele tinha que fazer. Amém? Mas escuta isso aqui, irmãos, sério mesmo. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, diante de tudo que Gideão e o povo de Israel estava vivendo, Sandra, qual era a expectativa, a perspectiva que Gideão tinha? Para ele crer, Sara, que Deus era com ele, Márcio? Nenhuma. Talvez estamos rodeados de problema, rodeados de dificuldade, não suportando mais a vida que nós estamos levando, e Deus está falando para você através do profeta, assim ó, sabe, eu sou contigo, vai na tua força, tu és corajoso, levanta essa cabeça e começa a caminhar. Mas você está olhando para o lado e está olhando para o outro, e você não está vendo perspectiva de nada, de mudança. Sabe por quê? Porque você está olhando para o lado errado. Não tem que olhar para um lado nem para o outro, porque talvez as pessoas que estão ao seu lado não vão poder te ajudar, mas quando você olha para o céu, é de lá que vem o teu socorro. É de lá que realmente vem o que você precisa. É Ele que vai entrar realmente e fazer. Porque, irmão, a perspectiva dele era zero. Você vê que ele questiona Deus. Irmãos, é muito fácil crer quando as coisas estão boas, Lu. Quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão bem, quando as coisas cooperam para o nosso favor. Sandra, quando eu tenho um emprego bom, um casamento, razoavelmente bom, sabe, quando eu tenho o carro para andar, quando eu vou no mercado eu posso comprar as coisas, sabe, para minha casa. Quando eu chego na minha casa, a casa é minha. É mais fácil, sabe, a gente realmente crer nas coisas de Deus quando as coisas estão ao nosso favor. Mas, irmãos, nesse contexto aqui de Gideão, ele está vivendo, é muito difícil. Não sei se você se enquadra, não sei como está a sua vida. É muito difícil Gideão acreditar ou confiar que Deus era com ele. Às vezes, muitos de nós passamos isso, irmãos. Muitos de nós às vezes vivemos tão carregados de dificuldade, de problema, que a gente deixa de crer que Deus pode fazer nas nossas vidas. É assim que acontece conosco. Só que Deus, Ele quer mudar isso hoje, amém? Quando nós estamos nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldades, nós esquecemos, Niriam, de Deus. Sabe aquele Deus que eu falei para você, Sandra, quando você estava na dificuldade, que eu apontei para você e falei assim: Deus é na tua vida, minha irmã, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai restaurar. É esse mesmo Deus que há na minha vida. Mas quando eu que estou, Márcio, na dificuldade, como que eu profetizo na minha vida esse Deus que eu sirvo, que eu acabei de profetizar na vida da minha irmã? Quando a gente está atolado de problema, talvez a gente esquece. Aí vem aquela parte de a gente querer dar um jeitinho. Eu vou fazer daqui, vou fazer de lá. Não, a gente precisa entender que é Deus que faz. Esse era o sentimento dele, irmão. Um sentimento de incredulidade, de não acreditar que realmente era possível, que Deus poderia fazer, por causa de tudo o que ele estava vivendo, Sandra. Deus está dando um sinal para você. Mediante a tua dificuldade, mediante ao teu problema, Deus vai fazer, irmãos. Ele não vê como você vê. O que eu falei do tema? Quem escolhe é Ele, quem faz é Ele, Nós vemos isso, sabe quando? Através da resposta de Gideão. Põe o 13 para mim, filho, por favor. Olha o que olha o que Gideão responde, versículo 13. Diante daquilo que realmente Deus tinha falado para ele, Elias. Olha a resposta dele: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Quantos questionamentos se levantou, Érico? Quantos questionamentos nós levantamos? Deus está falando na boca do profeta aqui em todo culto, Vini. Deus é contigo, Deus vai fazer. Aí você chega na sua casa, as coisas não mudam, as coisas não fluem. Aí você começa a questionar Deus, mas se realmente o Senhor é na minha vida, por que eu estou vivendo tudo isso? Por isso que a gente crê que realmente Gideão não tinha a certeza pelo momento que ele vivia, pelo momento que ele está passando. Lembra que eu falei lá atrás? Talvez para você chegar onde você tem que chegar, você vai passar por um processo, como diz a pastora Fabiana, por um processo que vai machucar, por um processo, Lu, que vai doer, por um processo que você vai perder, por um processo que pessoas vão ser arrancadas, pessoas que você ama da sua vida, que vão ser tiradas, por um processo que vão ter pedras, por um processo que você vai ter que subir para passar. Mas eu falo para você, o Deus é o contrário do nosso pensamento. Para ganhar, Vini, tem que perder. Para subir, Sandra, tem que descer. Nós precisamos entender que realmente para a gente alcançar aquilo que Deus nos ordenou, vai ser talvez em situações que vão ser inacreditáveis para nós.
Irmãos, sério mesmo, isso faz sentido para você? Talvez o que você está passando, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Deus sabe o que você está passando. Se você quiser responder, você responde. Tem alguém aqui que já questionou a Deus dessa forma? Tem alguém aqui que já jogou Deus na parede e falou: Senhor, se realmente Tu é comigo, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando essas afrontas? Por que eu estou sendo oprimido no meu trabalho? Por que eu não estou conseguindo a minha faculdade? Por que eu não estou conseguindo a minha casa? Irmãos, é esse sentimento que nós vivemos quando estamos passando dificuldade. É isso que há dentro de nós. Eu falo problemas familiares, financeiros, sentimental. Talvez esse pode ser o seu questionamento, sabia? O nosso, questionando a Deus, porque estamos vivendo, estamos passando. E aí você vê assim, um pastor vem aqui de manhã e fala para você quando começa, né, Jonathan? Você tem um chamado. Chamado, a minha vida está só Jesus na causa. Eu não estou conseguindo resolver nem a minha casa, Ianca. E tu está falando para mim libertar um povo. Tu tá falando para mim realmente levar a tua palavra em algum lugar. Eu preciso consertar aqui. Mas é através do que você está vivendo que Deus vai levantar pessoas. É através do que você está vivendo que Deus realmente vai restaurar famílias, irmãos. É através do que você está vivendo que Deus vai restaurar vidas. Porque eu confesso para você, irmãos, o homem que me ganhou, né? Eu já estava convertido, quer dizer, eu não estava convertido. Eu estava na igreja, não estava convertido. Mas o homem que me ganhou para Deus é o pastor José de Curitiba. Pastor de Curitiba. Irmãos, está aqui minha esposa de prova. Irmãos, quando ele começou a frequentar minha casa, que ele me evangelizava, tudo aquilo que o bispo ensinou para ele, passou para ele passou igualzinho para mim, me ensinando. Só que, Vini, quando eu cheguei na casa dele, irmão, eu cheguei na minha casa chorando. Falei assim, não é possível. Triste, irmão, cheguei. Porque mesmo diante das dificuldades dele, ele não deixava de me visitar. Mesmo mediante as dificuldades deles, os problemas que ele tinha, irmão, ele não deixava de ir lá curar, ajudar a curar o nosso casamento, as nossas feridas. Às vezes você não está entendendo o que você está passando. Às vezes você não está entendendo o lugar que você está. Mas, irmãos, isso daí vai ser, sabe o que vai ser? Experiência para você usar em outras vidas. Aqui, ó, um casal aqui, ó, de pastores. Já viveram muitas coisas. Quantos dores passaram? Quantos tapas na cara receberam? Ah, Ricardo, isso não acontece na igreja. Senta para conversar um pouquinho. Eu te garanto, irmãos, não é porque eles estão aqui não, que ele vai ter uma palavra do céu e direcionada sobre aquilo que eles viveram e venceram e passaram. Eles entenderam que o problema que eles vivem não vai paralisar a obra de Deus na vida deles. Assim somos nós temos um chamado. Irmãos, então, em meio aos nossos questionamentos, né? Mesmo, Jorgiel, em meio ao nosso questionamento, Vilma, Deus muda a nossa história. Você vê Gideão questionando, né? Não vê? Só que Deus chegou ali, Sandra, através de um anjo. Deus chega ali através de um anjo, irmão, para mudar a história de Gideão. Eu falei, o quê? Para mudar a história, dona Silene. Mudar a história de um homem que estava, sabe, já, tipo assim, a qualquer momento, sabe, os midianitas podiam invadir aquele lugar, sabe, a qualquer momento ele podia perder tudo, ele estava ali, sabe, talvez já desenganado, irmãos. Mas Deus chegou, mesmo mediante aos questionamentos dele, através do anjo, para mudar a vida dele. Como eu falei, eram 135 mil homens que oprimiam o povo de Israel. Oprimiam. Alguém aqui já viu uma opressão? Alguém aqui já viveu essa opressão, talvez dentro dos seus trabalhos? Irmãos, que a gente entende. Põe o versículo 13 para mim, Zé, por favor. Que mesmo diante disso, seu Arari, mesmo diante, Sarinha, de tudo que isso, Gideão tinha conhecimento. Ele tinha entendimento do Deus que realmente estava falando com ele através de Deus. Quem aqui conhece a Deus? Quem aqui conhece a Deus? Todos nós, irmãos, temos o conhecimento, temos o entendimento que é um Deus poderoso. Ó, parte B aqui, ó. Se o Senhor Deus está conosco, né? Que está acontecendo tudo isso com a gente.
onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando trouxe do Egito? Ele conhecia ou não conhecia? Ele tinha o entendimento ou não tinha o entendimento? Ele tem o conhecimento assim como eu e você. Nós temos o entendimento de que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Irmãos, mas muitas vezes nós estamos presos a um conhecimento, perdão do que eu vou falar, de um Deus que fez, sabe? Estamos presos nesse conhecimento, Sandra, de um Deus que fez. A palavra diz que Ele é o ontem, o hoje e o... A palavra diz que Ele é o ontem, o hoje e o... A gente se esquece, sabe do que, Vini? Ele é um Deus que faz, irmão. Não fique preso no que Deus já fez, no que você está vivendo aqui diante da palavra, naquilo tudo que Deus fez aqui, nessa palavra tão maravilhosa, na vida de vários homens, de várias mulheres, na vida de várias pessoas curando. Não se prenda somente nesse conhecimento. Também entenda que Deus também faz. Ele é um Deus do presente. Ele faz todos os dias. Um Deus que pode mudar a minha e a sua vida. Aquilo que Deus fez, Ele quer fazer também. Não importa como você está. Não importa como você chegou aqui. Não importa o que você está vivendo. Ele é um Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Entenda. Foi Deus que te escolheu. Não se limite. Irmãos, ele tem o conhecimento, ele questiona Deus. E tem uma coisa aqui também nesse versículo, Érico. Se você já se sentiu assim, irmãos, fale com Deus. Eu já me senti. Ele nos entregou aos medianitas. Irmão, você já teve, Alex, um sentimento de abandono, irmão? Sandra, as suas orações parece que não passam nem do telhado, né, Alex? Parece que você está buscando, você está até chorando ali, meu irmão. Você está até buscando ali, mas você não sente a glória de Deus. Você não sente, sabe? Parece que um sentimento de abandono. Talvez você na sua oração falou: Senhor, cadê você? O sentimento de abandono era o sentimento que Gideão também tinha, porque ele fala aqui: Deus abandonou. Deus esqueceu de mim, Lu. Por que eu estou vivendo isso? Olha o estado que eu estou vivendo. Era isso que havia no coração, um sentimento de desamparo, um sentimento de abandono. Se você está se sentindo assim, irmãos, eu vou profetizar algo aqui para a sua vida. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandona. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que realmente decidimos sair da presença dele. Irmãos, o sentimento de abandono, esse mesmo sentimento, presta atenção, está hoje, Anca, no coração de muitas pessoas. Jonathan, desculpe que eu vou falar mais uma vez. Esse sentimento de abandono está no coração de muitos cristãos. Triste falar isso. Sabe por quê? Porque ele fala todos os dias a sua palavra: eu sou contigo. Nós falamos para Deus: Senhor, tu nos abandonou. Não temos que ter esse sentimento de abandono com o nosso Deus. Nós temos que ter esse sentimento de abandono com pessoas, irmão, que são falhas. Hoje eu estou com a minha esposa aqui declarando que eu a amo, falando para ela que ela é a mulher da minha vida, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ou não pode ela me abandonar? Pode ou não pode? Talvez o seu cônjuge, seu filho te abandonar, sua esposa te abandonar. Pode ou não pode? Mas Deus não nos abandona, irmão. Não tem esse sentimento com Deus. Deus nunca me abandonou. Ele sempre me amparou em todas as situações, até quando eu não o conheci, irmãos. Hoje eu entendo que os livramentos, tudo que Ele fez, foi para que realmente eu estivesse no lugar que Ele queria. Irmãos, crentes não conhecem a Deus. Eu falei? Ricardo, o que você está falando? É Deus. Mas como não conhece a Deus? Assim, ó. Falam sobre Deus, Márcio. Já até viram os milagres. Já até viram os milagres de Deus.
mas dentro de si existe um sentimento de desamparo, um sentimento de abandono. Você conhece a Deus? Será que isso realmente é conhecer a Deus? Um sentimento assim, irmão. Um sentimento assim, ó. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Muitos crentes estão assim, irmãos, questionando a Deus e se sentindo abandonado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, amém? Quem quer aqui a boa notícia? Assim como o Senhor, presta atenção, Sandra, igreja, assim como o Senhor chegou para falar com Gideão, eu hoje chego como profeta escolhido para dizer que Deus é na tua vida. Que Deus realmente vai transformar a tua casa. Eu digo assim, ó, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa. Recebe aí, irmãos. O Senhor é com a tua família, o Senhor é contigo. As lutas não significam a ausência de Deus. As tuas dificuldades não quer dizer que Deus não está com você. Tudo que você tem vivido não significa que Deus te abandonou. Precisamos entender, Deus permitiu Sadraque, Misaque e Abidnego serem lançados na fornalha. Aí tu olha para essa passagem, né, pastor? Você fala assim, Deus abandonou eles. Não se prostraram, Sara. Mesmo assim Deus permitiu, Senhor. Não dobramos o joelho diante desse Deus. E o Senhor nos joga na fornalha. Deus jogou eles na fornalha, né? Não jogou? Não permitiu? Quer dizer, permitiu, não permitiu? Permitiu, né, Vini? Né, Gabi? Mas Ele não permitiu eles serem destruídos. Entende o teu problema? Entende o que você está passando? Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Um homem que orava 3 vezes ao dia. Um homem que não se deteve aos manjares, Vini. Um homem que se pôs. Eu falo para você, quem foi que falou para Daniel não comer daqueles manjares? Quem foi que realmente falou assim, ó, não come? Não vejo na Bíblia, pastor Edilson. Eu não vejo aqui ninguém falando para ele não come. Ele simplesmente se posicionou como homem de Deus. 3 vezes ao dia orava. Não se corrompeu no lugar que não era dele. E Deus permite que ele caia na cova dos leões. Se fosse hoje, né, Érico? Estaria bravo, né? Por que, Senhor? Deus permitiu, irmão, que ele fosse lançado, mas não permitiu que ele fosse comido e destruído pelos leões. Entenda isso. Em situações que você vive que não é para sua morte, não é para sua destruição. São situações que Deus está permitindo. Deus permitiu você passar por essa luta aí que você está vivendo, mas não vai permitir que essa luta destrua a tua casa. Deus não vai permitir que essa luta destrua a tua família. Ele está contigo, irmão. O que eu falei? Assim como estava com Gideão. Hoje ele trouxe aqui para te dizer, filho, filha, eu sou contigo. Ele está falando para você assim, Mica, eu não posso ter te livrado da luta, mas eu vou te livrar na luta. Eu não posso ter te livrado do problema, mas eu vou te livrar no problema, Nerian. Eu não posso ter te livrado na dificuldade, mas eu vou realmente resolver os teus problemas, Júnior, na dificuldade. É necessário que nós passemos isso. É necessário que nós enfrentamos. Irmãos, sério mesmo, ó. Ele estava lá no lagar, um lugar que, não era para ele estar. Ele tinha que estar na eira que fala, de onde que realmente eles malham o trigo. Ele não estava, ele estava no lagar. Bispo, imagina, ó, a situação, 135 mil. Qualquer momento o povo podia invadir, Tiagão, podia pegar aquilo. Já estavam roubando toda a plantação de todo mundo. Eles estavam sendo oprimidos. Fala para mim, sério, eu, Ricardo, tá imaginando, viajando aqui nessa palavra tão maravilhosa. Olha ele malhando o trigo. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, será que ele não estava assim? Em lágrimas, em plantos, talvez pedindo direção para Deus, não sei, talvez pedindo direção para alguém, não sei o que ele falava. Irmão, sério mesmo, quantas lágrimas, quem sabe Gideão derramou enquanto malhava o trigo.
Quantas lágrimas talvez ele tenha derramado naquele lugar. Um sentimento de a qualquer momento os midianitas podiam entrar, irmão, e acabar com tudo. Tudo aquilo que ele tentou esconder ou reter. Diante disso eu falo para você, o Espírito Santo falando para você assim, quantas lágrimas você derramou naquele quarto? Sozinha? Sozinho? Quantas lágrimas você derramou lá, sabe, na tua intimidade, que talvez você passou uma opressão tão grande dentro do teu trabalho, que tu foi para dentro do banheiro, sabe, clamar ao Senhor e saiu de lá com o olho inchado, porque você não conseguia parar de chorar, com tanta opressão, irmão, com tudo aquilo que estava vivendo. Quantas lágrimas esse homem derramou. Mas diante disso chegou o tempo da vitória, da mudança, da transformação, daquilo que realmente Deus... Diante disso eu falo, vai chegar o tempo na tua vida. O que eu falei? Vai chegar o tempo de Deus na tua vida, na tua casa. Põe o versículo 14, filho, por favor. A gente já está, como diz o meu pastor aqui, se caminhando para o final. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Sou eu está mandando que você vá. O Senhor olhou para ele. Senhor o quê? Sandra, os olhos do Senhor estão direcionados para mim e para vocês. Os olhos do Senhor estão direcionados para nós neste exato momento. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Escuta isso, irmãos. Depois das murmurações, Tiago, que ele murmurou, não foi? Depois dos questionamentos, depois de Deus olhar os sentimentos de Gideão, porque ele expôs os seus sentimentos. Quem aqui gosta de expor sentimentos nas redes sociais? No status, no Instagram. Não aguento mais. Fulano fez isso, fulano foi aquilo. Vou falar para você por um aprendizado de uma pastora amada que tenho. Não faça isso. Não expresse o seu sentimento nas redes sociais. Não expresse o seu sentimento realmente daquilo que você está passando, vivendo dentro do status, ou do WhatsApp, ou do Instagram, do Facebook. Não faça isso. Nós aprendemos com uma pessoa muito sábia. Seus sentimentos você precisa expressar para Deus. Ele que vai mudar. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão falar para você, Luque, olha lá, tá vendo? Tá ferrada. É isso que as pessoas vão falar. Expresse realmente os seus sentimentos, assim como Gideão fez para o anjo do Senhor. Colocou diante de Deus lá os sentimentos que ele tinha. E olha o que Deus começa a fazer. Irmãos, depois de todas essas murmurações, questionamentos, depois de Deus olhar os sentimentos dele, Deus agora libera uma palavra sobre a vida de Gideão. Deus libera uma palavra sobre a vida de Gideão. Deus está liberando uma palavra para você hoje, sabe? Deus realmente libera uma palavra para ele, uma palavra de ânimo e de vitória. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Cumpra o teu chamado, cumpra aquilo que realmente Deus te chamou para você ser. Cumpra aquilo que realmente Deus está falando que você é. Não aceite que as pessoas falam que você é menos do que Deus falou que você é, irmão. Se Deus falou que você é isso, você é isso. As pessoas vão falar para você que você não é. Declare que você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus. Deus está mandando, Ele fala assim, vai com toda a sua força, irmão. Irmãos, quando Deus quer mudar a história de alguém, Ele sempre entrega uma palavra. Eu tenho a minha palavra. Tem uma palavra que queima no meu coração, que é a palavra de transformação, a palavra de mudança, que fala lá de Paulo. Quando Deus fala assim, Ananias, vai lá e fala para ele que ele é um escolhido meu, que ele vai pregar para governantes, que ele vai fazer aquilo que eu realmente ordeno que ele faça. Essa é a minha palavra. Aí no outro ele fala assim, Sandra, mas fala para ele o que ele vai sofrer pelo meu nome. Entendeu? Talvez Deus tenha uma palavra para você aí. Deus tem uma palavra que queima no seu coração. Irmãos, Ele não muda sem antes entregar essa palavra, porque através da palavra tudo se faz novo na nossa vida.
Porque Ele é fiel, irmãos, e Ele vela pela sua palavra. Vini, se Ele falou que é, Ele vai fazer, irmão. Ele que falou que é, Sara, Ele vai fazer. Somente se posicione, se coloca. 15, verso 15, está acabando, irmãos. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ponto. Ele se colocou de imediato? Ele se colocou de imediato? Não. Quanto tempo Deus está te chamando? Quanto tempo Deus está falando com você? Levanta, preciso de você para libertar a tua casa, para libertar os seus, sabe, aqueles amigos do teu trabalho lá, que vem em você um homem e uma mulher de Deus, sabe, mas só que ainda não realmente sentiu realmente que você pode ajudá-los. Gideão está aqui dizendo assim, ó: eu sou improvável, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, Senhor, eu não consigo. Quantos de nós, irmãos, olhamos para que Deus está falando, sabe, do nosso chamado e falamos assim: Sandra, eu não posso fazer, eu não consigo. Às vezes arde no coração até de servir ao Senhor, de estar na obra do Senhor, mas sabe, a limitação é colocada dentro de você. Deus está dizendo: eu gosto de fazer os improváveis vencerem, eu gosto de usar os loucos para confundir os sábios, eu gosto de pegar aqueles que não são para fazerem que são. Entenda, o que você está vivendo não vai te limitar ao chamado de Deus. Quem você é não vai limitar o chamado de Deus. Gideão estava, irmão, sabe, lamentando. Gideão estava sofrendo, passando uma dificuldade. Ele mesmo fala para o Senhor: como que eu vou libertar o povo de Israel? Simples. Com a força que Deus tinha falado que ele tinha. Ele era corajoso. Se coloca de pé. Oh, Deus poderoso. Irmãos, Deus, Ele realmente Ele faz. Mas depende de você.